Olá, o Expressão está começando na nossa Peripê TV em alta definição. Isso é muito bom. Programa de hoje especial. Baixa um pouquinho o BGzinho, baixa um pouquinho o BGzinho aqui, baixa um pouquinho aqui. O programa hoje será dedicado a um dos maiores nomes do rádio, do jornalismo, da imprensa, da literatura, enfim, da arte e da cultura da nossa terra. O programa hoje é dedicado a Petrônio Gomes. E nós vamos estar, elas já estão aqui, a Lilian Rocha, que é escritora, professora, o que mais? É tanta oura, e filha de Petrônio Gomes. E o meu querido ex-chefe aqui, Luciano Correia, jornalista, escritor, professor, um dos homens mais importantes no jornalismo em Sergipe, e que era apaixonado, posso dizer assim? Mais do que isso. Mais do que isso, por Petrônio Gomes. Uma história aqui dele com o Petrônio que nós vamos saber. Quase aqui. filho, se os irmãos de fato o permitir. Já está adotado. Já está adotado, né? E a gente vai saber um pouco dessa história. E para começar o programa, certa feita, o Luciano mandou para mim um texto, que ele tem várias fitas gravadas, vários cassetes, um monte de cassete, com o que ele gravava todos os programas de Petrônio. E mandou um texto falando sobre a Atalaia. Coincidentemente, eu tinha conseguido um filme antigo, de 1930, a gente acha, mais ou menos isso, com imagens da Praia de Atalaia. Essas imagens estavam no Arquivo Nacional, lá no Rio de Janeiro. Então, com o texto de Luciano fez um desafio. Vamos ver como é que a gente junta isso e tal. E nós pegamos o texto e essas imagens e fizemos uma edição e depois a gente botou no ar e foi realmente um sucesso. Muita gente elogiou, foi uma coisa fantástica. E a gente vai começar o programa mostrando exatamente esse trabalho que a gente fez. Vamos conferir. Voltei a rever-te nesse domingo quente de novembro. E voltei tristonho por saber que agonizas. Adeus, Atalaia. Regressei devagar, contemplando a fileira imensa de automóveis que iam enquanto eu voltava. Para conversar contigo, imaginei-te mulher, vestida de branco, quase rainha. O branco de tuas areias que me encantaram na juventude, o ar de fada que à distância dessas areias parecia sugerir. Eras então a paisagem solteira da província, o recanto ideal que emoldurava os sonhos, a virgem misteriosa a solfejar segredos. Mostravas em telúrico silêncio o rendilhar das ondas que vinham beijar-te os pés. Apontavas como alguém que põe os lábios sobre os lábios um dedo, o disco feiticeiro de uma lua que jurávamos pertencer somente aos teus domínios. Como eras linda, Atalaia. Fostes o endereço secreto de 1 milhão de corações puros, o ninho cobiçado dos amantes, mas amantes de verdade, não os escravos de prazeres diminutos. Tinhas, como ainda tens, o mar aberto, como adorno incomparável, o último abrigo do rio preguiçoso que nos viu crescer. Seguindo o curso desse rio, todos nós te procurávamos, como quem busca o fio de um novelo. Como eras doce, Atalaia querida, cada encontro de nossas almas com a tua. Uma longa esteira de casinhas cobertas de palha, como que te vigiava, escondida entre os coqueiros. A gente simples descobre os paraísos deste mundo antes dos poderosos. A estrada era penosa, o transporte mais difícil, razão por que viveram tranquilas em tua companhia estas casinhas de brinquedo. Depois veio o caminho do asfalto e fizeram nova ponte logo após. E tudo começou a mudar, a passos de gigante. Surgiram os arruamentos inevitáveis, os cortes que rasgaram as tuas entranhas, no sadismo inveterado que
que se costuma chamar de progresso. Hoje nem sombra existe do que foste, para a tristeza imensa dos que teimam em lembrar o que eras. Perdeste aquela beleza alegre, aquele riso de luar que te adornava, aquele feitiço igual à sonoridade do teu nome, tão parecido com o ondular do teu retrato. Venho de rever-te nesta gloriosa manhã de novembro, virgem oferecida ao repasto de multidões que nunca te conheceram, rosto coberto de rugas, espelho quebrado ao meio. Adeus, querida Atalaia. Maravilha, né? Começar um programa assim realmente me dá um orgulho danado, viu? Me sinto, sabe? Essa sensação de que a gente está no caminho certo, né? Fazendo um trabalho que eu acho que é por aí. E tá emocionado, eu vou pedir. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa Peripê TV. Antes da gente começar a conversar, eu queria mostrar aqui o convite que eu recebi. Onde é que está o convite? Aqui. Do Fórum Sicredi Aracaju, Desenvolvimento em Pauta. Bom, quando o programa for ao ar, na sexta-feira, o fórum já aconteceu. Porque o fórum nós estamos gravando o programa na quinta-feira, e o fórum é exatamente hoje à noite, hoje na quinta-feira à noite, lá no Espaço João Gama. Centro de Eventos João Augusto Gama. E é justamente o lançamento do livro pela Sicredi, do Marcelo da Silva Ribeiro, Marcelo Ribeiro, Memoráveis Sergipanos de Ontem e Hoje. Olha aqui, belíssimo trabalho. Que são o compêndio, né, Luciano, das publicações que a Sicredi me parece que era a antiga Unimed, né, da Unimed, de várias personalidades sergipanas que era publicado nos jornais, como suplementos nos jornais. Uhum. E ele juntou tudo e fez aqui uma espécie de compêndio com esses nomes realmente fantásticos, uma obra realmente maravilhosa. Espero que seja distribuída para todas as escolas, para as bibliotecas, porque não adianta publica e guarda. Não, tem que ser para a biblioteca. Não é isso, professora? Com certeza, muito bonito. É? A ideia é fantástica. Vou pegar um para você hoje. Tá certo, obrigada. Me cobre. Gente, eu estou muito feliz em tê-los aqui para falar sobre Petrônio. Eu não tive muita amizade com Petrônio. Eu via Petrônio no rádio, nos domingos, eu comecei na Rádio Cultura. Rádio Revista. Né? Rádio Revista. Que a Rádio Cultura, ele entrou no momento da Rádio Cultura, que a Rádio Cultura era líder do futebol, a música, Nossa Opinião, que era um programa fantástico. Então, a Rádio Cultura era o top do top na época. Exato. Então a gente tinha que ouvir a Rádio Cultura. E eu vi Petrônio aos domingos, passou a ser, até porque domingo em Aracaju, naquela época, não tinha muito o que fazer, não era, né? Eu ia para a matinê do Cine Palace ou tomar sorvete da Cinelândia. Mas era praticamente uma obrigação, né? Era uma rotina, né? E o programa dele era fantástico, ele passeava pelas curiosidades, enfim, ele
falar um pouco mais ainda sobre isso aqui no programa. Mas antes de começar a conversar, eu vou pedir a técnica e vou mostrar para vocês o próprio Petrônio. No programa que nós conseguimos recuperar aqui, de uma entrevista que ele fez com o João Melo para o Videoteca Peripê Memória, que era também um outro excelente programa nosso aqui. E nós pegamos alguns tópicos dele e vou mostrar logo esses tópicos. Primeiro tópico, que ele fala de uma coisa muito interessante, que eu não sei se você deve saber, não sei se Luciano Corrêa, que é o leite da jumenta. Verdade. Então eu vou pedir, vamos soltar logo o primeiro tópico do Petrônio, depois a gente volta para cá para conversar. Vamos conferir. Eu nasci em Arco Verde, estado de Pernambuco, em 1928, 20 de outubro de 28. Meus pais já falecidos foram Lauro Gomes, que foi na época funcionário do Banco do Brasil, lá em Arco Verde, e minha mãe Judite Gomes, que morreu há 3 anos em Niterói. Papai é falecido desde 1970. Da minha infância em Arco Verde eu não recordo nada, porque vim de lá muito pequeno. Eu, com cerca de 4 anos, por aí, eu fui trazido aqui para Aracaju. Aqui eu fiz o primário. Primeiramente eu fui matriculado, não fui matriculado, eu fui apresentado a 2 professoras que moravam lá em frente ao Café Aragipe Santa Terezinha. Eu fui criado ali, nos fundos daquela torrefação de café. E havia em frente 2 professoras que ensinavam em casa mesmo, né? As primeiras letras, portanto, foram recebidas dessas 2 professoras. Agora eu me lembro, Dona Fausta e Dona Evangelina. Por sinal, eu nunca simpatizei muito com as 2, que eram muito ranzinzas, muito exigentes. E eu era muito pequeno para topar muito com isso. Mas me lembro muito bem, Dona Fausta e Dona Evangelina. Minha mãe teve 6 filhos. Teve 7 filhos, uma morreu, a mais velha morreu, Miriam. E mamãe foi acometida de uma bronquite muito violenta, muito forte. E nessa mesma época em que eu estava de berço ainda, estava novinho, eu tive uma gastroenterite, que era coisa que engraçava na época, né? E eu estive a ponto de morrer. Mamãe até nos contava que papai saía do banco 2 ou 3 vezes por dia, pedia para ir lá em casa, olhava na janela e perguntava, já morreu? Ela dizia, não, eu estava numa rede. Então, a lavadeira, parece que a lavadeira de mamãe, penalizada com o estado dela, com a aflição dela e comigo, ela disse, Dona Judite, a senhora sabe que leite de jumenta faz bem para isso? A mãe disse, não, nunca ouvi falar nisso. Acredita? A mãe disse, não acredito não, mas... Bom, ele não vai morrer? A mãe disse, vai. A senhora se incomoda de eu trazer um pouco do leite de jumenta? Não pode trazer. A lavadeira, no dia seguinte, trouxe uma garrafinha com leite de jumenta. E eu tomei, segundo as prescrições dela, tomei parece que 3 ou 4 vezes na noite. E o que é fato é que no meio-dia do dia seguinte eu estava sem febre. E daí em diante meu estado começou a melhorar. A irmã de mamãe, Emília, que era esposa de Teódono Cruz, do Café Aragipe, foi quem me trouxe para cá, não teve filhos. Então mamãe, penalizada também com ela, disse Emília, você fique com o Petrônio, porque você não tem filhos. Então foi um presente de minha mãe para outra segunda mãe. E o que é fato é que Teódono, lá mesmo em Arco Verde, eu ainda novinho, não ficou satisfeito em comprar o leite da jumenta, não. Ele comprou uma jumenta. Colocou no fundo do quintal, daí em diante eu tive a farmácia em casa. Depois eu li, muitos anos depois, aqui em Aracaju já, eu li que a propriedade, o leite da jumenta contém propriedades que mais se assemelham ao leite materno humano. Veja, né? Então havia um fundamento, tanto havia que estou aqui. Né? Fantástico. Eu sabia essa história da leite da jumenta, não? Não. Pascoal, a primeira coisa, eu acho que hoje, que talento, né? Hoje já não, eu acho que já não existem homens que portam uma história dessa.
que tem o talento de contar, inclusive, sua própria história. Não só constrói narrativas sobre a vida, né? A crônica bela e profunda que Petrônio fez durante toda a sua vida, como sobre si próprio, né? Essa riqueza que nós perdemos agora e que começamos a falar dela a partir de agora. Que lindo. Como era Petrônio dentro de casa? Como era o papai Petrônio? Meu pai sempre foi muito calado, né? Porque minha avó teve 6 filhos, como ele conta, né? Mas ele foi trazido para cá, ele ficou adotivo, né? Dessa tia dele, a quem a gente chama de avó. Ele tinha duas mães. E depois os meus avós de verdade foram para o Rio. E ele ficou aqui. Aí depois, aliás, eles moravam em Arco Verde, depois eles vieram. Meu avô Teódulo veio primeiro, montou o café, né, e depois trouxe minha avó e ele veio também, porque ele já estava morando com ela. E a mãe dela também, a avó do meu pai. E depois de algum tempo, meus avós de verdade, os pais dele, vieram também para Aracaju. Então ele teve alguns anos de convívio com os irmãos, né? Eles numa casa, meu pai em outra, mas eles brincaram muito. Quando ele fez 12 anos... Aí meu avô foi embora para o Rio. Mas aí quando chegou lá no nome daquele... Em frente onde era o Banco do Brasil. Praça Maior. Não, aqui em Aracaju, na rua da frente. Na alfândega? Sem ser a alfândega, tem um largo assim. Esqueci o nome. Que os navios chegavam. Na rua da frente. Os navios aportavam ali. Era o Cais de Lima. O Trapiche Lima. No Trapiche, em frente ao Trapiche Lima. De vez em quando eu me lembro dessas coisas. Em frente ao Trapiche Lima. Eu sei por causa das histórias dele. Aí meu avô perguntou a ele: você quer ir ou quer ficar? Ele disse: eu quero ficar. Então ele ficou. Então ele passou a infância, porque ele veio para cá com 5 anos, né? Ele ficou a infância toda e uma grande parte da juventude morando nos fundos do Café Aragipe, sozinho, com meus avós, né? E a avó dele foi a grande companheira dele, né? De brincar, de tudo, né? Que ele não tinha irmão, não tinha nada, né? Um café, no fundo do café, cheio de rato, né? Galinha, bicho, né? Na esquina do café era a cadeia pública, onde é o Palácio Serigi. Minha avó materna foi vizinha dele. Era a cadeia pública e era aquela cadeia com as grades assim que os presos ficavam... A gente via quando passava pela calçada, né? Uma coisa horrível. E o Hotel Palace era a chefatura de polícia. Então ele andava de velocípede até... Imagina que infância horrorosa, entendeu? Ele não teve companhia, não teve nada. Então... Ele sempre foi muito introspectivo, né? Ele não tinha vida social, ele não dividia assim. Minha mãe era o contrário, minha mãe sempre foi de casa cheia. Então, a gente é uma mistura interessante de duas coisas totalmente diferentes, duas pessoas totalmente diferentes. Então, às vezes, muito introspectivo, mas quando ele escrevia, a gente via o tamanho da alma dele, entendeu? A gente começou a administrar isso, sabe? Quando ele queria conversar, ele conversava, quando ele não queria, mas ele jogava tudo através da literatura. E o interessante, veja, eu que conheço, posso dizer que conheço Petrônio já há tanto tempo, porque sou fã dele, acho que desde... É o filho adotivo, né? Eu acho que aos 10 anos, por aí, eu comecei a ouvir o Rádio Revista, na Rádio Cultura, e eu concordo com vocês dois, a Rádio Cultura era o que as redes de televisão, como a Rede Líder, a Globo, funcionou em determinado momento como a mais padronizada, né? Enfim. A Rádio Cultura tinha uma grade de programação, não que as outras emissoras, inclusive a nossa querida, antiga difusora. Né? A Liberdade, todas elas tinham e têm um papel histórico aqui na história da comunicação, mas a cultura era isso. Então eu conheci Petrônio ali. E, Lilian, eu conheço muitas facetas, até pelos muitos programas em que ele, através das crônicas, remetia para a família. Então eu não tenho esse conhecimento dessa solidão que marcou o seu começo de vida. E pelo que eu recolhi, né, de cada vez que ele falou de irmãos, dos pais, né, de todos eles, é com uma doçura tamanha que eu jamais imaginei que houvesse isso, né? Por exemplo, ele num desses livros aqui, ele dedica ao irmão Vinícius, né? Que ele diz, é o meu maior amigo. Né? Quantos irmãos dizem isso, né? Que ele era meu maior amigo?
Vinícius era mais novo que ele? Um ano mais novo, era o companheiro. Eu não sei se é Vinícius, que era aviador no Rio de Janeiro. Era o Alfredo, era o mais velho. Né? Que ele conta Conhece histórias tudo, de Alfredo. Muito engraçado. Numa fita, uma das minhas cento e tantas fitas cassete, que é os 100 programas dele. Então vamos editar essas fitas todas. Aqui na Peripê. Foi comemorado os 100 programas dele. E aí esse Alfredo era uma figura, quer dizer, a verve de Petrônio, não foi o Petrônio sozinho, a família dele. A crônica que ele conta, né, da cristaleira de mamãe, quando ele vai no Rio visitar a mãe, né, você vê também a forte personalidade da mãe, o papel que ela exerceu como líder, como educadora dos filhos. Isso Petrônio é uma universidade. E as histórias que ele conta de minha avó, ou da minha bisavó, né, a avó dele, que era grande companheira, analfabeta, mas de uma sabedoria, assim, fantástica. Posso contar uma historinha? Pode, muito boa. por favor. Ele tem uma crônica. E eu sei por causa de todas essas crônicas. A gente vai montando a coxa de retalhos todos e vai entendendo tudo, né? Minha avó fumava um cachimbo, né? Ia para o quintal, fumava o cigarro de palha, cachimbo, não lembro mais o que era. E meu pai estava um dia no quarto, né? Pequenininho. Aí, de repente, ela estava no escuro e aí pulou um ladrão pelo muro, pelo quintal. E ela continuou fumando o cachimbo dela. Aí ela olhou para ele e fez bem assim: mas, meu filho, o que é que você está fazendo aqui? Larga essa vida. Vai embora. Sua mãe sabe que você está aqui. Assim, na maior tranquilidade. Sua mãe sabe que você está aqui. Então, vai embora. Eu sei que o ladrão foi ficando assim, pulou o muro e foi embora. Se arrependeu. E ela era de uma espiritualidade, de uma paz, de um negócio impressionante. É uma mulher que eu conheci já velhinha na cama e não tenho lembrança, mas ela é de uma fortaleza incrível. A história dela, só para você entender, de onde é que vem meu pai, que ele não herdou essa coragem toda, mas ele vem de uma história muito boa. A irmã dessa avó dele era casada com um cara lá. E depois ela morreu. Aí era costume se casar com a cunhada, né? Sempre se arranjava assim. Só que não se casou. Ele se juntou com ela e prometeu casamento. E não casou. Aí nasceu um filho e não casou. E foi pronto. Ela teve 6 filhos. E não casou? Não casou. Aí e ele prometendo, e ela muito religiosa, achando que estava vivendo em pecado, né? Aquelas coisas daquele tempo, uma cidade pequenininha, pesqueira em Pernambuco naquele tempo, imagina. Aí, um belo dia, quando ele vinha de cavalo, ela estava com o filho todinho na porta da casa, aí ela fez nem a pei. Acho isso fantástico, nem a pei. Pegou os filhos e se mandou. Foi embora para Pernambuco, ou para Arco Verde, cidade vizinha, a pé, com as 6 crianças. E cuidou de todos, educou todos,